Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras daqui para fora. Estarei com vocês hoje nesse nosso, um dos últimos eventos, penúltimo evento do ano, sobre seleção de universidades, e como seguir nesse caminho de definir as melhores faculdades para você se candidatar no exterior. Antes de nós começarmos, né, eu trouxe aqui a nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida e simples de vocês terem contato com a daqui para fora, também trazendo os próximos eventos. Então, a gente vai fazer o nosso último evento no dia 12 sobre atividades extracurriculares, e depois voltamos em janeiro, no dia 15, nosso primeiro evento sobre como se preparar para estudar na Europa, e no dia 22 de janeiro, a consultoria daqui para fora, como é que funciona aqui o nosso trabalho no detalhe, né? Então, vocês podem se inscrever nesses eventos já estão disponíveis no nosso site. E aqui eu trouxe também a nossa agenda, também estamos com os últimos atendimentos do ano para vocês marcarem uma conversa conosco. Então, estou colocando aqui no nosso chat o link direto para a nossa agenda, tem alguns dias e horários já disponíveis, caso você queira marcar, totalmente gratuito, uma conversa como a daqui para fora, para que a gente possa entender e avaliar o perfil do estudante, tirar as dúvidas, avaliar o cenário, as possibilidades reais desse projeto para cada um. E também a nossa análise de aqui de perfil, que é uma forma também rápida, simples de vocês fazerem uma análise nossa e terem esse feedback daqui para fora. Então, a nossa análise de perfil está aqui no nosso chat, vocês podem entrar durante a apresentação e realizarem essa análise de perfil bem rapidinho. Bem, a nossa principal pauta da noite é para falarmos sobre seleção de universidades, né? Como entrar nessa jornada, né? E como selecionar as melhores faculdades de acordo com o seu perfil. Aqui a gente trouxe alguns pontos muito importantes e relevantes para quem está nesse processo ou quem está considerando esse processo. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer uma rápida introdução daqui para fora, para quem ainda não nos conhece, quem está assistindo aqui o nosso evento pela primeira vez. Vamos falar do processo seletivo também, para contextualizar os requerimentos de admissão. Vamos falar sobre o processo seletivo em si, das universidades. E, no final, vamos falar sobre abrir portas para o futuro, como é que você pode fazer essa jornada toda de candidatura para o exterior e também ter outras possibilidades, inclusive não ter que abrir mão do processo brasileiro, caso você queira. No final, a gente abre para perguntas e respostas de vocês. Então, primeiramente, né, para quem ainda não nos conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Nós somos os pioneiros no Brasil nesse assunto. Já foram mais de 4 mil alunos assessorados por nós, mais de 880 milhões de reais em bolsas. Ou seja, temos uma grande expertise na parte financeira também, para viabilizar esse projeto financeiramente para cada um. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior, onde cada aluno conta com a sua equipe multidisciplinar para cada fase. Então, nós temos muito conhecimento, uma equipe grande, mas ainda assim é um trabalho muito individual com cada estudante. E em termos de países e atuação, hoje daqui para fora tem diversas expertises, tanto das faculdades americanas, Canadá, Reino Unido, e também aproximadamente 40 faculdades mapeadas na Europa continental que ofereçam cursos e graduações em inglês, e aqui alguns dos países hoje que a Daqui para Fora atua. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos alunos em mais de 500 faculdades no exterior. Tem de tudo e para todos, né? O grande objetivo com cada aluno é que cada estudante consiga entrar na melhor faculdade possível, mas sempre também dentro de uma viabilidade financeira para a família. E aí, para a gente fechar aqui essa introdução daqui para fora, alguns resultados mais recentes dos últimos 3 ciclos, tanto das faculdades top 15 e top 30 americanas, então vocês podem ver aqui alguns dos principais nomes, assim como na Europa e no Canadá também, algumas das principais aprovações. Então, essa era a primeira pauta aqui da noite para contextualizar um pouco a daqui para fora, para quem ainda não nos conhece, um pouco da nossa bagagem, nossa experiência nesse assunto, para justamente viabilizar, realizar esse projeto para cada um, para cada família e cada estudante. Ainda falando um pouco sobre Europa, né, só para a gente frisar que tem sido cada vez mais uma procura e uma busca dos nossos alunos, então é algo que a gente tem colocado bastante foco e atenção para trazer novas possibilidades e oportunidades para os nossos alunos também das faculdades europeias, né?
Bem, a segunda pauta é de falarmos do processo seletivo em si, porque é importante a gente falar de seleção, como é que você seleciona as faculdades, é importante primeiro dos alunos, os pais e famílias conhecerem como que as faculdades avaliam os estudantes, porque é a partir disso que você tem que entender quais são os critérios mais importantes nos filtros utilizados nas definições de faculdade. Então, primeiramente, o processo seletivo ele se dá por diversas vertentes, né? Ou seja, as faculdades no exterior vão avaliar um estudante não só na parte acadêmica, mas também na parte pessoal. E aí, primeiramente, o filtro acadêmico ele é composto por notas e provas. As faculdades que elas querem ter certeza que o estudante está apto, ou ele vai conseguir dar conta do rigor acadêmico da universidade. Então, as faculdades no exterior vão avaliar esse aluno nesse contexto, das suas notas da escola, como é que esse aluno foi durante os últimos 4 anos, ou seja, nono, o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, ou seja, 4 anos, os últimos 4 anos da escola, e as provas que são o SAT ou o ACT, que são provas de inglês e matemática, são provas exigidas principalmente nas faculdades americanas. Elas são oferecidas aqui no Brasil de 6 a 7 datas por ano. O aluno pode fazer mais de uma vez, a maior nota é a que vale, então não tem problema nenhum fazer mais de uma vez a prova. E dentro do programa, inclusive, nós temos um curso preparatório de SAT daqui para fora. Então, se você quiser conhecer mais um pouco do curso de SAT, entre em contato com a gente, que a gente pode também orientá-los. Provas de proficiência de inglês, que aí são as provas, né, as principais, a prova do TOEFL, do IELTS, o Duolingo, prova do Cambridge, e várias outras. Então, mas principalmente a prova do TOEFL e do IELTS são as duas principais que os alunos fazem. Essas provas comprovam o nível de inglês, né, para as faculdades americanas, do Canadá e da Europa. Então, para todas elas, o aluno tem que mandar uma prova de proficiência de inglês. O Enem também vai ser uma exigência no processo do Canadá e da Europa. Então, se esse aluno tem interesse em se candidatar para esses lugares, é importante fazer o Enem, caso você faça um currículo brasileiro normal, padrão. Se você estuda numa escola brasileira e considera Canadá e Europa, é importante fazer o Enem. Se você faz uma escola internacional aqui no Brasil, você cursa um currículo, né, chamado IB ou Abitur, ou seja, você se forma em um currículo internacional, aí não é necessário fazer o Enem para essas faculdades, para esses lugares, tá? E o último ponto são as provas específicas, dependendo do país ou da universidade, isso aqui é na Europa. Na Europa existe essa variação dependendo do lugar, do curso, da área de interesse do aluno, então esse aluno precisa se preparar para essas provas também, tá? Isso é especificamente Europa. Mas, além da parte acadêmica, né, as faculdades elas também querem conhecer o estudante no âmbito pessoal, através das cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador da escola, as atividades extracurriculares, os projetos, trabalho voluntário, Olimpíadas acadêmicas, simulação da ONU, se o aluno se engajou em algum esporte, alguma arte, tudo que o aluno fez durante o ensino médio vai ser considerado. Inclusive, como eu mencionei, nós faremos o nosso último evento do ano sobre atividades extracurriculares no dia 12, então a gente vai entrar mais a fundo sobre essa pauta, sobre esse assunto no dia 12. E também existem as redações de apresentação. As faculdades elas têm as redações que elas exigem, não é uma prova de redação, esse aluno faz essas redações em casa. Inclusive, nada aqui para fora, nós temos o nosso departamento de redação, então cada estudante conta com um mentor ou uma mentora de redação para trabalhar nesses textos. E para fechar, as entrevistas com os representantes das universidades, geralmente são online. Nesse ponto também nós preparamos, simulamos e treinamos os nossos alunos antes do dia da entrevista oficial. E o portfólio, que é o portfólio artístico exigido para os alunos interessados nas artes. Então, se você é um estudante que vai se candidatar para algum curso artístico, como cinema, teatro, música, design, animação, ilustração, você precisa também fazer um portfólio artístico naquela área, que inclusive também, nada que para fora, nós temos um departamento de arte que cuida dos nossos alunos interessados
nas artes, então com mentoras de portfólio, etc. Tá? Então, o processo seletivo se dá por essas frentes, né, por esses requisitos que são construídos e compostos para cada candidatura, e o nosso papel na Daqui para Fora é sempre avaliar o que cada aluno tem de melhor e, a partir daí, do outro lado, quais são as faculdades que se encaixam melhor no perfil de cada estudante. E aí vamos entrar já nessa parte de como selecionamos essas universidades, né? O primeiro filtro que as faculdades vão avaliar, né, e o primeiro ponto que é importante de ser considerado a partir desse processo seletivo e definir as faculdades corretamente, é ser muito coerente na parte de notas e extracurriculares. Ou seja, que tipo de notas você teve na escola, qual foi o seu resultado da prova do SAT, na prova do TOEFL, na prova de proficiência, se você é um aluno artístico, que tipo de portfólio você teve, se você tem um portfólio de alto nível ou não. Ah, a segunda parte, né, de avaliação é um investimento planejado. Então, esse é um dever de casa que a gente sempre recomenda dos pais realizarem, terem essa conta em mente, e aí é fazer uma conta de fato, né, botar na ponta do lápis, no papel, o que essa família está planejando investir a nível de estudo, moradia e alimentação no exterior, para o seu filho ou para sua filha, né? Baseado nesses primeiros dois pilares, né, você já tem dois grandes nortes que vão trazer um leque de opções de faculdades que podem se encaixar dentro disso. Só que se o aluno está precisando, dentro desse orçamento planejado, esse estudante não consegue encontrar nenhuma faculdade dentro desse orçamento, aí você precisa buscar faculdades que vão oferecer algum tipo de bolsa. E aí as possibilidades de bolsa precisam ser levadas em consideração olhando o orçamento final da família. E as possibilidades de bolsa podem ser por mérito acadêmico, por necessidade financeira, bolsa artística, entender e conhecer que tipo de bolsa cada faculdade oferece. Depois disso, né, definido, né, as faculdades que sejam as melhores academicamente para cada estudante e viáveis financeiramente para a família, aí é importante olhar os outros requisitos também, que precisam encaixar dentro dessa viabilidade. O curso, né, ou seja, ter certeza que as faculdades definidas ofereçam os cursos de interesse do estudante. Aí, se conseguir atender também alguma preferência ou a um perfil mais específico, né? Tem estudante que, por exemplo, tem uma questão com frio, ou uma cidade grande, pequena, um meio urbano, rural, que tipo de cidade esse aluno está buscando. Aí você já começa a entrar nesses filtros que precisam já passar pelos iniciais, que aí é algo que a gente tenta encaixar ao máximo possível, contanto que os primeiros já estejam encaixados, né? Acadêmico e financeiro. E é claro, no último filtro, né, olhar as orientações profissionais. Conhecer os resultados de alunos anteriores, referências de alunos que já se formaram, que foram para lá, é realmente uma boa faculdade ou não. Então, tenha também em mente que referências, né, são muito importantes para você ter parâmetros de comparação. Então, olhando aqui, né, essas universidades, como é que a gente analisa, né, esses filtros, né, ilustrando um pouco melhor? Pensando aí mais ou menos 250 universidades, né, nos Estados Unidos, 30 faculdades boas no Reino Unido, 25 no Canadá, 20 na Holanda, 40 na Europa, né, continental, fazendo essa conta aproximada de quantidade de faculdades de alto nível que a gente consegue mapear e enxergar, ah, os filtros que são analisados, né? E como é que a daqui para fora seleciona essas faculdades para os estudantes, né? Primeiro é feita essa análise de perfil do estudante, né? Então, a gente analisa todos esses pontos que a gente falou agora, a parte acadêmica, o orçamento da família, as notas do estudante, o nível de atividade extracurricular, os países de interesse. Então, ali a gente já consegue mapear as faculdades que se enquadram dentro desse perfil acadêmico, pessoal e financeiro desse estudante. A partir daí, a gente consegue olhar no nosso sistema as melhores faculdades dentro desse perfil. Então, baseado nessas informações, nesse input de informação do estudante,
a gente consegue, dentro de uma base de dados já daqui para fora, já ter um mapeamento inicial. É feita uma análise dessa lista inicial, baseada ah, nesse compilado, né, de informações do banco de dados. A partir daí, monta-se a primeira lista, né, dentro da análise de um estrategista e do que foi visto ali de melhores opções de faculdade. É feita uma versão final, apresentada para o estudante e para a família, e a partir daí é feito também um comitê, uma conversa com outros mentores e outros estrategistas para verem de um olhar de fora se realmente aquelas faculdades se enquadram bem dentro do perfil do estudante. Então, vocês veem que são várias camadas, né, e várias análises que são feitas a partir dessa análise inicial do perfil do estudante. E uma lista equilibrada, né, uma lista bem feita, ela precisa ser muito bem equilibrada em diferentes categorias ou chances admissionais que esse aluno tenha em cada uma delas, tá? Então, aqui é um exemplo de um perfil de um estudante, né, que é um perfil realmente fictício, só para trazer isso como exemplo para vocês. O aluno média 8, SAT 1350, né? E aí foi feita uma primeira lista de universidades, de 12 faculdades, distribuídas em diferentes categorias ou graus de chances de admissão em cada uma. Então, a faculdade de 1 a 5 foram consideradas muito competitivas para aquele aluno, de 6 a 8, 6, 7, 8 faculdades competitivas, duas faculdades 9 e 10 alvos e uma e duas faculdades consideradas seguras, né? Então, a lista equilibrada, quando a gente fala de uma lista equilibrada para um aluno, é sempre baseado no perfil e potencial de cada um também. Só o que acontece? Se o estudante ele melhora a sua nota do SAT, é aquela lista inicial, ela já passa a ser uma outra lista. Mas só que pouco se muda a partir disso. Se o aluno ele pula dos 1.350 do SAT para 1.450, o que vai mudar muito vai ser as opções de faculdades muito competitivas, porque ali possivelmente vão entrar novas universidades e aquelas muito competitivas se tornam competitivas, as faculdades competitivas se tornam alvos e as alvos se tornam seguras. Então, só tem um ajuste de equilíbrio nessa lista de 12 faculdades inicialmente pensada. Então, a gente trabalha muito dessa forma em equilibrando as opções de faculdade de cada aluno, mesmo acompanhando novos resultados de provas que esse aluno venha fazer durante o programa também, né? Então, é sempre possível fazer esses ajustes conforme esse aluno vai evoluindo no programa e melhorando as suas notas de SAT ou melhorando as suas redações. Então, isso tudo vai sendo monitorado e acompanhado dentro do time e da equipe que o aluno estiver. Um outro ponto também que é importante de vocês considerarem né, na questão de seleção de faculdades são os rankings, né? E aqui a gente tem que ter um pouco mais de cautela, porque os rankings eles não podem ser parâmetros definitivos ou únicos de avaliação. Mas pensando em rankings, né, porque já são parâmetros ali que funcionam como um norte de referências de faculdades, aqui a gente trouxe algumas referências para vocês. Primeiro, os Estados Unidos, né, alguns rankings importantes, né, e confiáveis. O US News é o principal deles. Todo ano faz novos levantamentos, requerimentos, né, de faculdades. O Wall Street Journal também, o Times Higher Education, Niche, Princeton Review. Então, são ótimos rankings de referências. Podem ver, muitas vezes, as faculdades estão em parâmetros diferentes em cada um deles, porque os rankings também vão medir coisas diferentes. Já no Canadá, as referências, o THE, né, que é o Times Higher Education, US News também, e o 4ACU, que também é um ranking específico canadense. Mas o US News tem bastante faculdade canadense também. Para o Reino Unido, os rankings principais, Times Higher Education, UK Uni, The Guardian e o Study UK. Então, são boas referências aqui para o Reino Unido. E para a Europa, de uma forma geral, ou o THE ou o QS Ranking. Então, você vê que também tem rankings distintos, dependendo do lugar em que vocês queiram ter referências.
Mas vejam aqui que o Times Higher Education, que é o principal ranking utilizado, né, e é o ranking mundial, inclusive, um dos mais reconhecidos, mais respeitados por todas as faculdades, né, e vários lugares do mundo. Então, você pode ter vários parâmetros a partir dali também, tá? E como eu falei, é importante você entender o que aquele ranking está medindo. Então, o ranking não pode ser uma avaliação nua e crua aonde aquela faculdade está, né? Você tem que entender se aquele ranking está medindo algo que seja relevante para você. Então, por exemplo, né, o US News, o que, que ele considera? 30% do ranking ele é composto pela formatura, para taxa de formação e formatura e retenção. Ou seja, o quanto os alunos que vão para aquela faculdade se mantêm naquela faculdade e, consequentemente, se formam. Então, isso é um parâmetro importante para o Times Higher Education, desculpa, para o US News. Diversidade socioeconômica, 5%, reputação acadêmica, 20%, recursos acadêmicos, como o tamanho das turmas, salários de professores, professores com PhD, né, o nível dos professores também é considerado, 20%, nível de seletividade, 10%, recursos financeiros doados, né, recursos financeiros por aluno, né, a proporção que eles fazem essa alocação de recurso por estudante, e o percentual de alunos, ex-alunos doando, né, doadores. Também isso é algo que entra no ranking, né? Já o THE, né, vai levar em consideração reputação acadêmica, pesquisa, citações acadêmicas da faculdade, diversidade internacional, aí já 7%, pouco, e investimento do setor privado também pouco, que contribui nesse ranking do Times Higher Education. Mas vocês veem aqui que, principalmente, reputação, pesquisa e citações são os três pilares principais do que compõe, do que o Times Higher Education considera no seu ranqueamento, né? Então, aqui alguns exemplos, inclusive, né, de algumas faculdades a nível de ranking e o nível de taxa de admissão que elas têm. Então, não necessariamente uma faculdade que está melhor ranqueada, ela vai ter uma taxa de admissão mais difícil. Então, por exemplo, a UCSD, que é uma faculdade americana, né, de acordo com o THE, está em 31 do ranking, ela tem uma taxa de admissão de 34%. Já a Dartmouth College, que está em 94 do ranking, é uma Ivy League, inclusive, ela tem uma taxa de admissão de 8%. A Georgetown também, uma faculdade que está em 102 no ranking do THE, tem uma taxa de admissão bem menor do que a Universidade de Califórnia de San Diego. Então, importante vocês considerarem isso. E aqui outro exemplo, né, quando a gente olha o US News em termos de ranking de engenharia especificamente, e algumas faculdades com uma taxa de admissão mais alta, e a posição do ranking nem não necessariamente é melhor, né? Então, a Harvard, por exemplo, né, que está em 24 no US News, em engenharia, tem uma taxa de admissão de 4%. Virginia Tech, que está em 13 em termos de engenharia, tem uma taxa de admissão de 70%, porém, para engenharia, essa taxa de admissão vai ficar entre 25% e 30%. A Texas A&M também tem uma taxa de admissão entre 25% a 30% e está em 14 no ranking. Então, não necessariamente a melhor faculdade ranqueada, ela vai ter uma taxa de admissão mais difícil também, não necessariamente, tá? E aí é importante, né, é um exercício que a gente faz muito com os nossos alunos, em cada aluno criar o seu próprio ranking. O que é importante para você? Acho que esse é um grande barato, né, desse projeto do estudante fazer essa autoanálise e poder fazer essa pergunta e entender e conhecer e achar as respostas do que de fato são as prioridades para aquele aluno. E aí, a partir disso, definir pesos diferentes para cada critério. E aí, a partir daí, pesquisar as faculdades que vão te atender melhor dentro desses critérios que você mesmo criou. Então, é algo que a gente trabalha muito com os nossos alunos para que eles consigam construir os seus rankings e, a partir daí, buscar e entender as melhores faculdades que vão se adequar a todos esses requisitos que a faculdade ofereça. E, é claro, ouvir recomendações, especialistas, né, e sugestões de quem realmente entende, quem conhece, quem já
viu alunos estudando lá, quem está sempre atualizado, né, no que as faculdades estão buscando, e isso traz muita confiança e um respaldo das decisões que esse aluno venha a tomar. Nessa parte de definir faculdade, né, como a gente falou, um segundo pilar que é tão importante quanto o acadêmico é definir o orçamento planejado pela família. Porque não adianta nada fazer uma aplicação para uma faculdade que esteja totalmente fora do orçamento. E definir as faculdades e as bolsas corretas precisa ser já na escolha de faculdade. Não adianta, depois que o aluno foi aceito e entrou naquela universidade, tentar aplicar para aquela bolsa ou tentar buscar uma bolsa depois que o aluno foi aceito. A bolsa ela precisa já ser avaliada na definição e na escolha da faculdade, sabendo se a faculdade tem ou não aquela bolsa, tá? Isso é um erro muito comum que a gente vê de alunos que muitas vezes nos procuram muito tarde, ou que não conhecem a gente, já chegam já com os resultados em mãos e aí não tem a bolsa necessária, ou que foram aceitos em faculdades que não conseguem pagar, e aí estão buscando e tentando outros recursos. E, infelizmente, muitas vezes nesse momento a gente fala, olha, infelizmente você aplicou para as faculdades erradas dentro do seu perfil. Você tinha que ter aplicado para essas e essas faculdades aqui que tinham mais a ver com o seu perfil financeiro, principalmente. E aí, como é que funciona essa parte financeira, né? Hoje, o custo anual das faculdades varia nos Estados Unidos de 30 a 85 mil dólares por ano. No Canadá, a mesma coisa, só que dólar canadense. No Reino Unido, de 25 a 50 mil libras ao ano. E na Europa, de 15 a 45 mil euros ao ano. Nesse valor anual, a gente já está incluindo o custo básico de vida. Então, aqui é com moradia e alimentação no campus universitário. Como a gente falou no início da conversa, a Europa tem sido um lugar muito procurado e buscado pelos nossos alunos, então a gente tem conseguido, né, visto várias faculdades que vão ter um ótimo custo-benefício também, e algumas faculdades vão ter custos anuais de 800, 1.000, às vezes até 5, 6, 8 mil dólares, desculpa, 1.000 euros ao ano só das aulas, né? Então a Europa tem sido um lugar bem interessante. Aqui, inclusive, alguns exemplos de alunos, né, que conseguiram bolsas, desculpa, que conseguiram, conseguem entrar em ótimas faculdades com um ótimo custo-benefício na Europa. Então, a Universidade de Bolonha, por exemplo, né, que tem um custo anual de 2.000 euros ao ano, Nova de Lisboa, que custa 6.000 euros ao ano, e para quem tem um passaporte europeu, esse valor cai para 700 euros ao ano, Lisboa, Sevilha e várias outras, né? As bolsas de estudos, né, elas funcionam de quatro formas, né, quatro possibilidades. As duas principais, bolsa por mérito acadêmico, notas e provas. Então, quanto melhor o aluno se dedica na escola, tem uma média alta, boas notas, melhores e maiores possibilidades de bolsa existem. Existem as bolsas por necessidade financeira, isso aqui é especificamente para as faculdades super seletivas das faculdades americanas, então é de acordo com a comprovação financeira da família. Bolsas artísticas, para os alunos que vão aplicar para as artes, para um curso artístico e tenham um mérito artístico naquela especialização das artes. E bolsa esportiva também exclusiva das faculdades americanas para atletas de alto rendimento com resultados oficiais dos últimos anos, tá? Então, isso é algo também específico para quem é atleta, tá? É claro que esse é um ponto que a gente tem muita expertise aqui no Daqui para Fora. Quando a gente faz o trabalho de seleção de faculdades com cada estudante, cada família, nós nos baseamos no orçamento que a família estipula, para a partir daí buscarmos as faculdades que tenham a bolsa suficiente ou necessária diante do que aquela família está buscando, tá? Então, essa parte de definir e selecionar as faculdades corretas dentro da parte financeira é um ponto primordial de trabalho daqui para fora. Aqui alguns dados, né, dos últimos 3 anos de bolsas. 60% dos nossos alunos obtiveram algum tipo de bolsa, a média foi de 90 mil reais por ano, totalizando aí 275 milhões de reais em bolsas nos últimos 3 anos. A distribuição dessas bolsas dadas, 30% dos nossos alunos obtiveram bolsas de até 10 mil dólares por ano,
40% obtiveram bolsa de até US$ 20.000, 20% dos alunos bolsa de até 50 mil e 10% bolsas de mais de US$ 10.000 por ano. Então, aqui só para ilustrar um pouco essa parte, né? E trazer também um ponto que, de novo, é importante da família e dos responsáveis determinarem, fazer essa conta na ponta do lápis, para vocês determinarem, definirem qual é o teto financeiro para esse projeto. Ou seja, as faculdades que não tiverem bolsa e estiver fora do orçamento da família, essas faculdades precisam ser descartadas. Não adianta aplicar ou se candidatar para uma faculdade que esteja totalmente fora do orçamento de vocês e que não ofereça bolsa. Então, é importante investigar cada faculdade que você vai se candidatar, se ela vai ter a bolsa ou não. Agora, aplicar para a faculdade correta quer dizer que você vai aplicar para a faculdade que financeiramente esteja dentro do orçamento ou que tenha a bolsa suficiente para o teto de orçamento da família. Ou seja, se a faculdade estiver fora do orçamento e tiver bolsa, essa é uma faculdade que pode ser considerada, mas ainda assim é importante saber se ela vai ter a bolsa suficiente para o teto da família e também entender se o estudante é um candidato ou não para aquela bolsa. Então, essa expertise de fazer esse quebra-cabeça e entender quais são as faculdades que vão ter que tipo de bolsa para o perfil de cada estudante para chegarmos no teto financeiro da família, eu diria aqui que é uma grande área de expertise que a Daqui para Fora traz para realizar e viabilizar financeiramente esse projeto para cada um, né? Como a gente falou, a grande maioria dos nossos alunos vão conseguir aplicar para bolsas por mérito acadêmico, né, as notas, provas. Alguns vão aplicar para bolsas por necessidade financeira e alguns por mérito artístico também, que são interessados nessa área. O que a gente utiliza muito, né, nessas avaliações de bolsas é a nossa base de dados Daqui para Fora. Nós temos uma base com milhares de alunos e milhares de faculdades, inputs e informações reais de alunos brasileiros que a gente consegue olhar e extrair retroativamente quem entrou em que tipo de bolsa, com que tipo de bolsa, para poder orientar o aluno que está no processo de candidatura e avaliando e comparando o perfil do aluno na candidatura com os alunos que já aplicaram para aquela faculdade que esse aluno também pretende aplicar, se esse estudante tem esses parâmetros necessários ou está mais ou menos dentro de um comparativo possível de conseguir algum tipo de bolsa. Então, a nossa base de dados é um ponto muito importante que traz informações reais de alunos brasileiros que aplicam todos os anos, e todo ano a gente realimenta essa base com novas centenas de resultados. Aqui alguns exemplos, né, de alunos que obtiveram bolsas por necessidade financeira, e aqui alguns desses alunos, e alguns exemplos de alunos por mérito acadêmico e mérito artístico também, que obtiveram bolsas. Então, selecionar as faculdades é também selecionar as faculdades corretas financeiramente para a realidade de cada aluno e cada família. Então, essa parte de pesquisar, entender e conhecer a fundo quais faculdades vão ter que tipo de bolsa, se isso for importante para você, é fundamental para que esse projeto dê certo no final, né? Aqui alguns exemplos também de alunos que conseguiram bolsas, né? E aí, falando uns outros pontos interessantes, né, em relação a bolsas de estudos, né, algumas faculdades vão ter bolsas por, né, próprias, né, então elas têm lá um fundo específico para oferecer para alunos. Então, algumas faculdades, inclusive europeias, né, aqui é o exemplo disso, e algumas faculdades, né, algumas instituições também podem oferecer bolsas para alunos que estão se candidatando para o exterior. Então, é algo que também alguns alunos buscam, correm atrás de alguns desses institutos que oferecem bolsas para quem está no processo de candidatura para o exterior. E aí aí cabe cada aluno e cada família buscar essas informações, né? Mas a Daqui para Fora vai ter a grande expertise de trazer as recomendações das bolsas que as faculdades oferecem. E aqui alguns, né, pontos interessantes, né, de pesquisa nesse sentido de definir faculdades, né, algumas palavras-chave em relação a isso. Primeiro, se você quiser alguma informação sobre cursos,
olhar a parte de academics, majors, undergraduate programs. Então, o undergraduate é o nosso equivalente ao bacharelado aqui no Brasil. Então, não entre no graduate school, porque graduate school no exterior é considerado pós-graduação. Então, você tem que sempre buscar programas de undergraduate. Em termos de critérios de admissão, né, as palavras-chave, né, prospective students, international students, admission requirements, então são essas as palavras-chave. Informação sobre vida universitária, campus life, housing, dining, sobre atividades extracurriculares, conhecer se a faculdade vai ter atividades, né, e o que você está buscando, o que você quer se envolver e se engajar através dos clubs, community, student organizations e bolsas de estudos, né, palavras-chave, scholarships, opportunities for international students, e emprego, se você estiver interessado em ver se a faculdade oferece algum tipo de emprego, quais são os empregos no campus. Você pode buscar on-campus jobs, e aí bota o nome da faculdade, student employment, bota o nome da faculdade, que ali você certamente vai achar algumas informações, né? E aqui outras dicas, né, para montar a sua própria lista. Primeiro, estipule, né, uma quantidade de faculdades que você pretende aplicar. Hoje, nada aqui para fora tem uma variação grande, depende muito do perfil do estudante, mas pode variar desde 4 candidaturas até 20 candidaturas. Então, isso faz parte muito do nosso trabalho, entender o que é o mais adequado para cada um. Monte uma lista equilibrada em diferentes graus de chance de admissão. Tenha uma data limite, né, de quando ter essa lista definida. Idealmente, está com essa lista pronta, definida em agosto, setembro do último ano do ensino médio. É um bom timing. Abra a cabeça, veja outras possibilidades, né? Não fique muito ligado só a ranking ou ligado só aos grandes nomes, né? As grandes marcas de faculdade. Busque outras alternativas, tem muita opção legal e bacana por aí. Então, realmente, tenha novas perspectivas, né? Já que é um projeto bem diferente já, por si só. E aonde pesquisar, né? Entre nos rankings, né? Como referência, busque ajuda, busque orientação para que esse projeto seja o melhor possível para cada um, né? E aqui alguns sites, né, de referência, como a gente já tinha colocado, né, anteriormente em termos de ranking, US News, muito ranking para vocês verem as faculdades, né? Acho que isso é o que serve mais como referência. College Boards, Niche, Studying Holland, Times Higher Education e The Guardian, né? E tem também alguns sites que você pode fazer tour virtual, University TV, uvisit.com, College Click TV, e eCampus Tours. Então, tem vários sites hoje em dia que você consegue fazer um tour virtual nas universidades, tá? E aí, para a gente fechar, né, o nosso trabalho, né, só para vocês conhecerem, entenderem, nessa parte de seleção de faculdades, a gente realiza no programa de candidatura, que é para alunos de terceiro ano do ensino médio ou 12º ano. É onde a gente foca bastante na seleção de faculdades com os alunos. O aluno tem um mentor específico só para isso, que vai alinhar o orçamento com a família antes, entender o perfil do estudante. O aluno recebe várias listas de faculdades até chegar numa lista final de universidades. Na terceira série, no terceiro ano do ensino médio também, esse aluno vai ter um mentor de redação, que vai trabalhar nos textos, e uma orientadora de application, que vai ajudar e orientar toda essa formatação e preparo das applications. Nos anos anteriores, nono, décimo primeiro, ou nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, são os anos de construção de currículo com o aluno, onde o aluno tem um mentor específico de preparação que vai desenvolver as atividades extracurriculares, fazer um plano de provas, o curso de SAT é feito ali, desenvolver esse estudante para que esse aluno se torne o melhor candidato, a melhor candidata possível para chegar no terceiro ano da melhor forma possível, com todos os requerimentos prontos. E aí, ao longo dos 4 anos, enquanto o aluno estiver no exterior, a gente continua dando apoio e suporte também. Então, cada aluno conta com a sua equipe multidisciplinar de 4 mentores, onde cada mentor é especializado em cada fase. Aqui é o exemplo do nosso aluno Guilherme, que entrou em Harvard, e a equipe dos 4 mentores com quem ele trabalhou, começando sempre com o primeiro mentor ou mentora de preparação,
nos anos, né, que a gente falou de construção de currículo, desenvolver atividades extracurriculares, programa de verão, curso de SAT, na candidatura com o estrategista, na definição, seleção de faculdades, o mentor de redação, para trabalhar nos textos, em todos os textos que são desenvolvidos nas applications, e a orientadora de application, que vai cuidar de toda a documentação, operação, prazos e pré-requisitos, da gestão do preparo das applications. Mas daqui para fora também nós temos um curso preparatório de SAT para os nossos alunos, para dar todo o suporte, né, para o preparatório para a prova. Então, tem professores especializados de inglês, de matemática, curso online, bem completo para o SAT, e também dando apoio emocional durante toda essa jornada, nossa psicóloga Gabriela Ribeiro, que dá suporte para os alunos e famílias, né? Então, nós temos né, várias parcerias com escolas também, então a ideia é que a Daqui para Fora trabalhe em conjunto com as escolas, né? Então, é um trabalho para maximizar os resultados, tanto do colégio quanto daqui para fora. Então, daqui para fora também tem esse cuidado de trabalhar sempre em conjunto com as escolas. E aqui os nossos eventos, né, só para relembrá-los, né, dia 12, o último evento do ano, sobre atividades extracurriculares, e aí voltando dia 15 de janeiro, vamos falar sobre faculdades, né, como se preparar para as faculdades na Europa, no dia 22, como funciona a consultoria dada aqui para fora. De novo, aqui no nosso chat, vocês podem acessar os últimos dias e atendimentos que a gente tem ainda para esse ano, podem marcar totalmente gratuito, uma conversa, um bate-papo para fora, até para a gente poder entender o perfil individual de cada um. E aí vocês têm acesso ao nosso atendimento e a nossa análise de perfil também, que vocês podem acessar, né? Então, vocês podem fazer essa análise e ter o nosso feedback. Tá? Então, no chat eu coloquei tudo por ali, vocês podem acessar. E agora eu vou responder, né, os últimos 5 minutinhos aqui de dúvidas de vocês. O mercado de trabalho lá fora valoriza mais a posição do ranking de uma universidade ou sua tradição e reputação? Olha, Gustavo, o que a gente vê hoje em dia muito, né, em termos de mercado de trabalho e recrutamento, e até porque muitas profissões estão sendo novas, né? É uma nova dinâmica de trabalho, novas profissões que estão surgindo, o que os profissionais estão buscando, né? Até fazendo algumas entrevistas com profissionais de RH, é que eles estão buscando jovens que estão se desafiando, independente da faculdade que fizeram, o nome da faculdade ou reputação, mas sim o que esse aluno fez durante a faculdade, que tipo de engajamento esse aluno teve. Foi um bom aluno, né? Teve boas notas, se envolveu em organizações estudantis, conseguiu algum tipo de bolsa naquela faculdade, tem alguma referência de um professor daquela universidade. Então, eu diria que esses são os pontos principais de como esse aluno se desenvolveu ao longo da faculdade. Eu digo isso até porque, vendo alguns alunos nossos que vêm de, teoricamente, não faculdades tão conhecidas assim, estão conseguindo entrar em ótimas empresas, colocações no mercado de trabalho em alto nível, né? Tive até um caso de um aluno meu particular que entrou numa faculdade americana, fez toda a faculdade de engenharia e conseguiu um emprego saindo da faculdade. Não era uma faculdade de nome, de marca, mas era muito boa na área de engenharia que ele queria, e ele conseguiu, saindo da faculdade, um emprego de cara já na Alemanha. Então, são exemplos assim que a gente vê o quanto esse aluno se dedica na própria universidade. Os links dos tours virtuais, né? Deixa eu pegar aqui para você, que eu já compartilho com você. A gente já resolve isso agora, tá? Deixa eu pegar aqui para você, já compartilho. Todos os nossos eventos também, pessoal, estão no nosso site depois, tá? Vocês podem assistir sem problema. E aí vocês podem depois ver ali o endereço e entrarem depois com calma. Boa noite. Passaporte europeu, além da vantagem em bolsa já citada, algum outro benefício ajuda em algo no processo seletivo? Olha, Helder, para quem tem passaporte europeu, o benefício é o financeiro em faculdades europeias públicas, tá? E aí você paga o mesmo que o cidadão europeu, né, da comunidade europeia, que muitas vezes o valor é quase que 1/3 do valor que um aluno internacional pagaria. Mas em termos de processo seletivo, o aluno passa pelo mesmo processo.
Não tem nada de diferente, não. Faculdades públicas na Europa, Estados Unidos também, sobre quem tem dupla cidadania. Não sei qual é a dupla cidadania, né? Mas para os Estados Unidos, se você tem um passaporte europeu, não tem o menor efeito. É a mesma coisa que você tivesse um passaporte brasileiro. Ah, mas na Europa é essa questão que eu acabei de falar, né? Você tem um benefício financeiro em faculdades públicas na Europa se você tem um passaporte europeu, tá? Ah, já nos Estados Unidos, não. Não tem nenhum outro, não tem benefício, não, tá? Até porque nos Estados Unidos não existe esse conceito de faculdade pública, tá? Você tem as faculdades públicas para quem tem a cidadania americana, mas mesmo assim você ainda paga alguma coisa. O que acontece é que a faculdade ela vai ter um subsídio do Estado. E aí para quem é americano, vamos supor, você é um americano que mora na Califórnia, você é residente do estado da Califórnia, você é o que eles chamam de taxpayer do estado, você consegue pagar menos naquele estado, nas faculdades públicas da Califórnia, por ser um pagador de imposto daquele estado, mas ainda assim você paga alguma coisa. Quais critérios você usaria para escolher a escola do ensino fundamental 1 e 2 e do ensino médio? Bilíngue no fundamental, internacional no ensino médio seria uma boa estratégia? Hum, Olha, eu acho, assim, sem dúvida, se você está buscando um currículo internacional, né, no Fundamental 1 e 2, se você tem uma boa base de inglês, você consegue fazer uma transição depois para uma escola internacional que tenha, por exemplo, um currículo IB muito mais tranquila. Ou você pode ir para uma escola normal, fundamental, e fazer aulas de inglês à parte, né? Fazer o bilíngue, não diria que é uma obrigatoriedade, mas coloca a criança ali num lugar de desenvolver mais rápido o inglês. Mas você pode fazer disso de outras formas também. Mas, sem dúvida, se você consegue construir um bom currículo internacional, pensando nessa candidatura durante o ensino médio, seria fundamental, seria muito bom. Faculdade de Língua Espanhola, qual certificado de proficiência? É o CIDEL, tá? Então, o CIDEL que tem que fazer a prova de proficiência de espanhol, tá? Faculdade particular na Europa, para quem é cidadão europeu, tem alguma facilidade para entrada, precisa fazer o SAT? Se você tem a cidadania europeia, pessoal, não tem nenhum efeito a nível de processo seletivo. Você passa pelo processo seletivo da mesma forma, cumprindo com todos os requerimentos e exigências, tá? Ah, então, é algo que você tem que, assim, né, ter essa exigência, assim, em termos de exigência com a cidadania, não tem nenhuma implicação. Mas o SAT, algumas faculdades na Europa aceitam o SAT sim, tá? Então você cumpriria com essa exigência. Onde posso ver quais bolsas as faculdades têm? Olha, João, esse é um trabalho que a gente desenvolveu há mais de 20 anos aqui no para fora. A gente tem, obviamente, a nossa base de dados com muita informação em relação a isso. Mas aí você tem que entrar de site em site, de faculdade para faculdade, buscando as palavras-chave que vão trazer essa informação para você. Infelizmente é assim. Já ouviu falar que para aplicar em faculdade tem que pagar uma quantia. Sim, Catarina, em média vai ter o que eles chamam de application fee, né? Como se fosse uma taxa de aplicação que em média vai gerar na casa de US$ 100 ou €100, né? Ou o equivalente aí da moeda local. Bolsa por mérito chega a 50% nos Estados Unidos? Sim. Já vi bolsa por mérito até de 100%. São exceções? São. Mas a bolsa por mérito pode chegar até 50%, a 20%, 30%, sem dúvida. Alunos de escola internacional, americana ou britânica, têm melhor desempenho e aprovação para a faculdade nos Estados Unidos ou Reino Unido? Olha, Gustavo, não diria que não necessariamente, mas são alunos que já estão dentro da escola com muito mais suporte e apoio para conseguir fazer uma boa aplicação. Mas cada vez mais, cada ano, a gente vê um aumento considerável de alunos de escolas brasileiras, de currículo brasileiro, entrando em ótimas faculdades nos Estados Unidos e Reino Unido. Então, não diria que é uma conta tão aritmética assim, mas um aluno que
estuda em uma escola internacional, seja americana ou britânica, ele tem um pouco mais de facilidade em aplicar, porque a escola já tem todos os recursos, tem toda a base ali para esse aluno se preparar. Muitas vezes a escola já sabe fazer uma boa carta de recomendação, algumas já têm um SAT Prep, né? Já tem as organizações, os trabalhos voluntários, as atividades extracurriculares para oferecer para o estudante. Então, é um ambiente que eu diria mais fácil para o aluno se preparar nesse sentido, né? Mas não inviabiliza de forma alguma o aluno vindo de uma boa escola brasileira a se candidatar para ótimas faculdades no exterior também e entrar de igual a igual para a competição, se esse aluno faz bem feito durante o seu ensino médio no Brasil também. Quais são as maiores dificuldades para se conseguir uma bolsa full ride? Olha, John, as maiores dificuldades é a competitividade mesmo, né? Cada vez mais está mais difícil, são alunos de altíssimo rendimento para você considerar em aplicar para essas bolsas de full ride. Primeiro você tem que ser um candidato de altíssimo nível, e altíssimo nível a gente está falando realmente notas melhores da turma, SAT lá em cima, TOEFL lá em cima e atividades extracurriculares de altíssimo nível, de altíssimo engajamento. E mesmo assim não garante uma bolsa full ride, uma bolsa 100%. Então, realmente é a competitividade, o aumento de competitividade todos os anos. A nota do Enem pode ser usada para as faculdades públicas e particulares da Europa? Sim, o Enem, inclusive, é recomendado do aluno realizar. Se você está numa escola brasileira, vai se formar no currículo brasileiro padrão. Se você quer aplicar para alguma faculdade europeia, precisa fazer o Enem também. O passaporte europeu é válido para bolsas no Reino Unido? Não. O Reino Unido, depois com o Brexit, se você não tem mais o benefício com o passaporte europeu no Reino Unido, você é considerado aluno internacional da mesma forma. Então, beleza, pessoal. Obrigada aí pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham curtido, gostado. Espero revê-los em próximos encontros no ano que vem, né? A gente vai ter nosso próximo, último evento do ano, dia 12, sobre atividades extracurriculares. E aí voltamos em janeiro. Queria agradecer aí o ano todo quem acompanha aqui os nossos eventos e revê-los em um ótimo ano novo para vocês. Boas festas para a família. Muito obrigado a todos, a todas. E até uma próxima, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau.